Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então hoje nós vamos estar falando do que a gente mais gosta, né? De Jesus. De Jesus, com a relação de Jesus com essa transição que todo mundo ouve falar, né? Essa transição planetária que está acontecendo. E Jesus veio aqui para quê? Ele veio aqui que nós criássemos o reino de Deus dentro do coração de cada um. Então nós vamos fazer o possível para fazer isso. Porque uma vez ele encontrando um sacerdote, logo no começo da sua pregação, está no livro Boa Nova isso daí, Hanan, um sacerdote muito importante, falou: mas fosse para onde? O que você vem fazer? Eu vim aqui para instalar o reino de Deus dentro do coração de cada ser humano. Hanan, aquela prepotência toda, né? Ei, você, olha que empresa grande, hein? Você conseguiu os príncipes, reis, alguns amigos para criar essa empresa tão grande. Ele falou: os meus irmãos, os meus amigos vão chegar de todos os lugares. Jesus falou tranquilo, né? Hanan falou: é lógico, os tolos estão em toda parte. Então Jesus mostrou que o cinzel, né? O mármore bom para se fazer qualquer estátua tranquila, né, boa, o sentimento é muito mais importante do que isso. Então vamos começar falando de Jesus. Então Jesus veio aqui na terra enviado por Deus. Tem gente que faz confusão. A Igreja Católica fez uma vez uma confusão tão grande, fala que Jesus era Deus, e tem gente que confunde até hoje. Jesus é o enviado do Pai. O Pai é a inteligência suprema, Criador, causa primária de todas as coisas. Enviou seu Filho para que seu Filho trouxesse as suas leis. Então aquele que Jesus veio nos trazer é ensinamento do Pai. Ele teve uma vida maravilhosa, veio e ensinou a tudo, amou como ninguém mais nos amou. E aí, o que fizeram com ele? O crucificaram, e mesmo crucificado na cruz, ele faz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Ele podia falar: eu fiz tudo para ele, amei completamente, me crucificaram, deixa eles para lá, vou embora, eles que se virem, que se matem. Não, depois da sua crucificação, ele veio 40 dias aparecendo para as pessoas. Eu estou aqui do seu lado, para Paulo, para Saulo, Maria de Madalena, um monte de gente que poderia criar esse reino de Deus no coração de cada um e servir, ser fiel, fazendo a caridade. Jesus, num dos grandes ensinamentos que ele falou, ele nos mostrou que vale mais sofrer uma injustiça do que cometer uma. Olha que profundo. Jesus veio trazer a lei do amor. A lei do amor. Quando Jesus falou no amor, todos tremeram. Amor era escravidão, né? Subjugava um povo, escravizava, virava escravo. Jesus veio trazer: vale mais sofrer uma injustiça do que cometer uma. Nós todos, os Espíritos nos falam que nós já tivemos, nosso espírito é muito antigo, nós já passamos em todos os continentes, todas as classes sociais, tivemos em todos os lugares, e adquirimos várias experiências. Por isso que cada um é de um jeito. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe ninguém. Porque cada um caminhou, teve suas dores, seus fugazes momentos de alegria. E nós somos essa postura. Nós estamos aqui hoje. Somos nós mesmos que nos criamos. Por isso que nós precisamos amar. Amar completamente, né? Nós chegamos a esse ponto. Só nós que criamos a nossa personalidade. Então Jesus veio nos trazer a paz. Que nós possamos fazer o melhor pela nossa paz. E Pedro foi uma figura fantástica. Uma vez conversando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus, já pensou Jesus perguntando para a gente: você me ama? Ô Pedro, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te amo. Pedro, você me ama? De novo. Pedro, eu já falei, eu te amo. Aí Jesus fala que ele negaria Jesus
Pedro, no momento, ficou muito magoado. Jesus, eu te amo tanto, eu nunca vou te abandonar. E o que aconteceu quando Jesus foi crucificado, preso? Né? As outras pessoas, não é você que acompanha esse homem? Não, 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 não sou eu. A outra pessoa, não, não é você? Não, não, não sou eu. Não é você? Não sou eu. Aí o galo canta pela terceira vez. Pedro fica super mal. Fala que ele ficou com febre, ele quase desencarna. Depois que ele viu, ele lembrou dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele virou a cara para Pedro? Oh, não falo mais com você, Pedro. Não. Jesus, ele ama muito, porque ele sabe, ele compreende que nós temos muito mais fraquezas do que erro. Nós somos muito fracos. Então, quando, poxa vida, então vão prender o meu mestre, vão crucificar o meu mestre, o que vão fazer com nós? Eu não conheço. Fraqueza. Pedro saiu, né? Tiago falou para Jesus, né? Jesus sabia que ele ia trazer. No sermão do cenáculo, ele fala para Judas, Judas, vai fazer o que tem que fazer. Os outros conversando lá, Judas saiu, já tinha combinado com o Sinédrio as 30 moedas, né? Mas Judas também, ele achava o mestre muito tímido, né? A hora que prender Jesus, ele vai mostrar quem é Jesus e vai colocar o nosso povo de Israel no lugar que merece. Mas Jesus se entregou como um cordeiro. Aí Judas, quando viu tudo aquilo, ele vai, olha o que eu fiz, ele vai jogar as 30 moedas de volta, os outros lá, é com você. Não deu bola nenhuma para ele, vai e se enforca. E Jesus, qual foi a postura de Jesus com Judas? Fala que ele vai no umbral procurar Judas, porque Jesus não abandona um amigo jamais. Amigo jamais. Tanto que quando Judas veio dar o beijo, ele fala assim, meu amigo, o que viesse fazer, né? Ele dá o beijo. Jesus, ele não fica magoado. Nós carregamos muita ingratidão. Fizeram alguma coisa comigo? Eu não esqueço, jamais. Jesus veio mostrar o que é o amor. Mesmo traído, mesmo negado, ele veio e está conosco até hoje. Jesus é o governador planetário. Ele está conosco até hoje, esperando esse momento de transição. Que nós possamos criar esse reino de Deus de nosso coração e sermos fiéis trabalhadores do Cristo. Precisamos nos empenhar muito. Jesus ensinou essa obra maravilhosa da caridade, né? Ele exemplificou tudo que ele fez, ele exemplificou. Ele não falava, ele exemplificava para saber muito bem. E Pedro também não foi abandonado, né? Depois Pedro foi o sustentáculo da sua igreja, daquela comunidade. Uma vez, Pedro, eles fizeram uma obra fantástica chamada Casa do Caminho, acho que vocês conhecem, no livro Paulo e Estevão. Depois nós vamos ter uma palestra, né, Márcio? De sim, Paulo e Estevão, mais tarde. Então, fantástico. Então Pedro criou a Casa do Caminho, fizeram um casarão lá, e eles atendiam todas as pessoas, né? Aquelas pessoas desprezadas. Naquela época, 2000 anos atrás, você ficou velho, ficou doente, azar o seu. A pessoa precisava ir em cima, se virava, não tinha nada para te ajudar, para te auxiliar. E Pedro criou a Casa do Caminho, que recebia as pessoas com amor, com carinho, e cada vez a pessoa, existe uma casa que nos recebe, todo mundo ia lá procurar essa casa. Ia procurar, e a casa enchia. Tiago pequeno, né, que ajudava o Cristo, tinha dois Tiago, né, Tiago maior e Tiago menor. O Tiago falava, já tá bom, já tem muita gente. O Pedro sempre dava um jeitinho, não, Tiago, vem cá, cabe mais um. E as pessoas quando ficavam boas, porque o amor cura, né, eles tratavam as pessoas com tanto carinho, com uma energia tão boa, as pessoas ficavam boas, levantava. Eles falavam obrigado, nem obrigado, eles iam de volta para suas estripulias lá, vamos embora. Nem, 1%, acho que nem isso. Ou que trabalho bonito que vocês fazem, eu vou ficar aqui para ajudar vocês. Não, o trabalho só crescia, eles plantavam horta, levavam comida para os doentes, eles faziam tudo. E uma vez Pedro, cansado, né? Estava cansado assim, trabalhou o dia todo. Aí chega aqui, lá vão 5, 6 horas, deu aquela sentada assim. Puxa vida, agora acho que deu uma pausa, né? De repente, toque na porta.
Pedro, um momento assim, puxa vida, de novo, né? Aí Pedro caminha até a porta. Quando Pedro abre a porta, quem era? Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, né? Com aquele pano em cima da cabeça, aqueles olhos meigos. Pedro, eu só pedi para que você cuidasse das minhas ovelhas. Pedro cai de joelho, começa a chorar, né? Chorar. Quando ele levanta a cabeça, cadê Jesus? Já tinha desaparecido. Mas foi um momento. Aí Pedro, ele fez esse trabalho dele formidável. E Pedro, quando já era velhinho, né? Ele vai ser crucificado também. E aqueles soldados romanos fortes, bem fortes, né? Carregavam Pedro, velhinho, arrastando, xingando, que os cristãos eram xingados, odiados, né? Levando Pedro. E o Pedro, nesse momento, ele lembra de quem? Tem uma saudade de Jesus. Ele lembra de Jesus. Ele começa a fazer uma prece para o mestre. E sabe qual a prece que ele pede? Ele fala: Jesus, eu estou velhinho, envia trabalhadores novos, fortes, para conseguir seguir, trilhar esse caminho. Mas ele foi crucificado, né? E fala que no momento ele estava demorando para morrer, um soldado romano, que agora não me recordo o nome, vai lá e dá uma... mata, está demorando muito, e dá uma pancada na cabeça de Pedro e mata Pedro, né? Já estava quase, e esse cruz foi crucificado, né? Nesse momento Jesus estava de braços abertos amparando Pedro e carrega para os lugares que a gente não tem, nem consegue falar, de tão lindos, tão maravilhosos, né? Que o amor abre portas, né? Quanto mais a gente ama, o amor vai abrindo portas para a gente vai conhecendo mundos maravilhosos que a gente não tem palavras para dizer. E Jesus e Pedro estavam lá nesse momento lindo, gostoso. Aí de repente Jesus falou: estão me chamando, eu vou até a terra, Pedro, fica aí tranquilo, bem legal, que eu vou... Não, Jesus vai me deixar aqui sozinho? Não, eu vou com você. Então vamos, Pedro. Aí eles vão para a terra onde muitos cristãos iam entrar no circo, né? Que Nero, Diocleciano, os imperadores da época, depois que eles, no início eles achavam, não ligavam para a religião. Depois, não, agora o cristianismo vai ser perseguido. Começou com Nero, né, Diocleciano. Então, eles prendiam os cristãos, muitos iam entrar para o circo, iam ser crucificados. Os romanos tinham 1001 formas de tortura. Tinha várias, colocavam o pessoal na fogueira, tinha no poste, um monte, né? Então, nesse momento, estava lá um monte de gente. Aí Jesus falou: Pedro, tem alguém te chamando aqui, vão até o cemitério onde estava o corpo, né, do Pedro. Aí esse romano que tinha matado ele, com um filhinho muito doente nos braços, pedindo, ele já estava se transformando, pedindo para que Pedro curasse o seu filhinho, né? Então Pedro, naquele amor, instintivamente ele viu aquela criança sofrendo, ele vai, né, começa a passar a mão naquela criancinha e cura o filhinho daquele que foi o algoz que o matou, né? Cura. Ou seja, Pedro compreendeu o que é criar o reino de Deus dentro do coração de cada um. Então isso, nessa época de transição, nós precisamos instalar o reino de Deus dentro do nosso coração e sermos fiéis trabalhadores do Cristo. Porque quando Jesus chegou, né, ele veio aqui dar todos aqueles ensinamentos, ele fez uma parábola maravilhosa, né, do semeador. Vocês lembram a parábola do semeador? Ele vem semear. Esse semeador era Jesus, né? Ele vem, joga sementes. As sementes são os seus ensinamentos. E caiu essas sementes em cada terreno diferente, né? Na beira do caminho, que aqueles não estavam nem aí. Totalmente indiferente. Outro caiu no meio do espinheiro, que no momento, olha que legal essa mensagem, mas veio as tribulações da vida, as dificuldades, logo se esqueceram e seguiram a sua vida, que é aquela que nós levamos a matar 1 leão, 2 leões por dia, né? Aí a outra caiu num terreno que tinha pouca terra, veio o sol, queimou a semente, logo morreu. Mesma coisa, gostou da palavra no primeiro momento, mas depois esqueceu. E teve aquela que caiu em boa terra, que deu 30, 60, 90, 100 por 1. Isso que ele espera dos cristãos, que nós possamos dar frutos, mas muito fruto. O dever do cristão é dar fruto, nós não estamos aqui de graça.
Nós precisamos dar frutos, precisamos fazer algo de agradecimento por tanto que fizeram por nós. E nós erramos todos, tanto já erramos, né? Por isso que ele fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós fomos chamados muitas vezes. E quando fomos chamados, quantas vezes nós viramos de costas? Eu cuidar da minha vida. Viramos de costas e Jesus está chamando a todo momento. E fala que nós, né, somos esses trabalhadores da última hora, que precisamos fazer isso daí, dar frutos. Porque ele também fez outra parábola, né, a parábola do joio e do trigo. Olha o momento da transição, né? Lembra a parábola do joio e do trigo? Né? Que eles plantam o trigo, né? Aí eles vão dormir, vem a noite, ou passou a noite, na manhã seguinte vê os seus trabalhadores. Senhor, que é Deus, né? Colocar o joio no meio do trigo. Você quer que a gente arranca? Não. Deixam que eles cresçam juntos. Depois, lá na frente, na transição, eles vão ser separados. Né? Nós vamos recolher o trigo e o joio vamos amarrar em feixes para ser queimado. Ou seja, olha as oportunidades que Jesus entrega para a gente o tempo todo. Ele deixa o trigo, o bom, crescer junto do vicioso, do ruim, para ele aprender a se modificar e dar inúmeras chances a todo instante. Nós temos a oportunidade de mudar a todo instante, a todo momento aparece oportunidade em nossa vida. Faço ou não faço? Decisão de cada um. As oportunidades a gente não pode deixar passar. Por isso que os Espíritos nos falam que nós vamos ser aferidos mais pelas nossas reações do que por nossas ações. Ações é muito importante, precisamos ter bastante ações, mas nós vamos ser aferidos na hora da nossa reação. Aconteceu determinada coisa na sua vida, e agora? O que você vai fazer? Qual a sua postura perante a vida? Você vai chutar o balde? Mostrar toda a violência que você tem ainda dentro de você? Ou vai ter uma postura diferente, como Cristo ensinou? Aí, porque quando está tudo bom é fácil, né? É fácil, está tudo tranquilo. Mas é a hora que vem a dificuldade. Aí que eu quero ver, eu vou manter a fé no Cristo? Eu acredito naquilo que ele falou? Ou não? Então eu preciso desse momento. Eu preciso ter muita fé, acreditar no Pai a todo instante. E tem gente, né, que carrega coisas que aconteceram 30, 40 anos atrás, daquele rancor, aquele ódio, que você vai acumulando, às vezes aquela vibração que vira um câncer muito forte, que não estava programado, mas você cria de ódio, porque você, como o Richard estava falando, você não larga. A hora que eu tiver oportunidade, eu vou dar o troco. E nós ficamos lá, esperando. E aquilo passou 30, 40 anos. Larga, perdoa. Por isso, mais um ensinamento do Cristo, esse do perdão. Eu acho que nesse momento, na minha opinião, umas coisas mais importantes é o perdão. Nós precisamos saber perdoar. Porque quem ama, perdoa. Tem dois vetores aqui, né? Quem tem muito amor, dois traços. Muito ama Cristo, né? Muito amor, é fácil perdoar. Quando o nosso amor é pequenininho, vou perdoar o que é? Eu vou dar o troco. Né? Então nós precisamos aprender a perdoar. Entender e aceitar que mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma. Olha quanta coisa. Porque quando você aprende, quando você compreende a essência dos ensinamentos do Cristo, você pega e faz, você sai fazendo. Eu compreendi. Né? Você sai, você não espera o outro. Não, mas o outro não está fazendo. Problema do outro. Eu vou e faço. Quem enxerga, quem tem visão melhor, eu sei o que eu preciso fazer. Vou lá e faço, eu não espero. Né? Eu vou lá e faço. Eu preciso agir. E essas pessoas que enxergaram, então a gente tem muito, né? Nosso Chico amado, né? Outras religiões, Madre Teresa, Buda, tem pessoas que compreenderam. Então Madre Teresa era uma que compreendia, né? Ela olhava o sofrimento lá em Calcutá. Nossa, quanta gente! Então um ginásio improvisado no chão, ela curava, ela tratava, que nem Pedro lá na Casa do Caminho. Passava algodão, dava água, com amor, como eu falei, o amor cura, né? Mas um amor tão intenso para aqueles infelizes. E ela ficou famosa com isso, né? Que você não consegue
cobrir, né? Não é nada oculto que não seja revelado, Jesus já falava, quando você ama. Aí ela mandou um repórter da BBC de Londres entrevistar Madre Teresa. Aí o repórter lá chegou trabalhando, correndo de um lado para o outro naquele ginásio. Agora não posso falar com você, o repórter cada vez mais impressionado. Nossa, aquela mulher pequenininha fazendo lá. Aí acabou o dia, ela sai correndo e vai para um lugar que ela sabia onde ela estava indo. Ela corria num lixão, um moribundo lá, morrendo. Ela vai, ela mexe naquilo, começa a dar água. Ele desencarnou nos braços dela. Mas um amor, ele deve ter desencarnado muito feliz, um amor, uma compreensão. O repórter já estava impressionado com o que ela estava fazendo no ginásio. Quando ele viu aquilo, nossa, que é isso? Essa mulher, até que enfim, né, conseguiu. A Madre Teresa chegou no repórter, né? O repórter todo impressionado. Madre, eu não faria isso que você fez, mas nem por $1 milhão. Madre Teresa, eu também não, irmão. Eu só faço isso por amor. Então, essas pessoas que compreendem o amor, ela passa a exemplificar o amor e fazer como Pedro, né? Como Pedro, como Madre Teresa, como Chico, um monte de gente. Começa a fazer, você não para. E Jesus espera isso da gente. Espera. Eu gosto de contar a historinha, vocês já viram. Na Boa Nova, né? Na Boa Nova, vocês já ouviram falar em Joana de Cusa? Joana de Cusa ela queria seguir o Cristo, né? Ela ouvia o Cristo falando, queria seguir o Cristo. Aí uma vez Jesus ia de casa em casa, estava perto da casa de Joana. Joana foi lá e que fala: Jesus, eu quero te acompanhar, tudo, mas meu marido, ele é muito rígido, ele não deixa eu te acompanhar, tal. O Cristo falou para ela assim: larga seu marido, vem comigo. Falou: não, Joana, você e ele têm algo em comum. Você vai para sua casa e serve seu marido, fique com ele, né? Aí depois de um tempo ele veio a morrer. Ele era um funcionário, alto funcionário de Herodes. E naquela época, o marido, o homem que tinha dinheiro, ele tinha uma vida muito boa, mas depois que o marido morreu, ela com o filho ficaram na rua, não tinha para onde ir. Aí foi o momento, ela começou a seguir Jesus, e seguia Jesus. E como os cristãos eram perseguidos, eles foram para o poste. E eles estavam para ser queimados, mãe e filho, um do lado do outro, né? E o soldado: abjure, negue o Cristo, que você se salvará. Eles iam libertar ela. Olha só, imagine a cena. Pedido de filho para mãe. O que uma mãe não faz pelo filho, né? O filho: mãe, abjura, nós vamos sair daqui. Nesse momento, Joana lembrou do sofrimento de Maria, vendo seu filho sendo crucificado, e João estava lá do seu lado, né? João estava do seu lado, e o que ele fala? Maria, eis aí o seu filho. Fala para João: João, eis aí sua mãe. Olha aqui, desapego, né? Joana lembrou disso, ela falou: coragem, filho, logo nós vamos sair. Eles acabaram mortos, mas o Cristo, como não desampara ninguém, não existe órfão na casa do Pai, e ele recebeu os dois, né? E levou para o lugar adequado. Então, nós não perdemos nunca por estar do lado de Jesus. Nunca. Nós precisamos ser essa pessoa a dar frutos. Levar a paz, levar o amor. Se a gente quer paz no mundo, eu preciso instalar essa paz dentro de mim. E preciso ter fé, preciso acreditar e fazer o meu melhor. Amar constantemente. Jesus é nosso sol, nossa vida, nossa luz. Não tem coisa maior. E Jesus, ele trouxe a essência. Não importa se você está no espiritismo, se você está na igreja católica, no protestante. Tem que compreender. Aquele que compreende, eu compreendi, eu entendi. Eu mudo. Não importa onde eu estou. Porque Jesus não veio trazer nenhuma religião. Ele veio instalar a lei do amor. O amor precisaria ser vivido. Isso sim, ele quer de nós, que o amor. As religiões foram coisas dos homens, né? Os homens inventaram religiões. E quantas dissidências, quantas coisas. O catolicismo acabou, né? Mudou tudo. Os ensinamentos de Jesus. Até que Jesus, ele falou do Consolador, né? Que mandaria o Consolador prometido,
que é o Espiritismo, né? Então veio trazer a mensagem que muitas coisas não foram compreendidas, foram alteradas, modificadas, de acordo com os ensinamentos do homem, com as suas conveniências. Os homens estão sempre às nossas conveniências, né? O que é importante para nós. E Jesus falou o seguinte, Jesus falou, todos os ensinamentos que a gente precisava, ele deu. Ele falou, aonde se encontra o seu tesouro, aí se encontra o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde a gente coloca a nossa ficha? A minha vida é isso daqui, eu jogo aqui. Onde nós estamos colocando a nossa ficha? Onde está o vosso tesouro? Aí se encontra o vosso coração, né? Jesus, lembrando Paulo, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ele não condena nada, mas tudo tem uma reação. Você é livre para escolher os seus caminhos. Todos nós somos livres. Você aproveita a oportunidade que a gente estava falando, ou deixa passar. Depois vai ter uma consequência, mas você é livre, como Paulo, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que é lícito para cada um? Vocês que vão decidir. Cada um vai o que convém, né? O que convém para cada um. Cada um vai decidir aquilo que te convém. Então nós somos livres para caminhar, né? Porta estreita e porta larga. A grande maioria caminha pela porta, ela tem uma porta bem grande, eu vou por essa, né? Larga, né? Mostrando que o homem, ele quer sobrepor o homem, crescer, pisar nos outros e subir. É o ter, a porta do ter, a porta larga. E Jesus falou, não, que é isso? Vai, caminha pela porta estreita, vença você mesmo, brilhe vossa luz e passe, vai em auxílio ao outro. Essa é o ser que te dá luz. Quando Jesus falou, vós sois deuses, ele não falou que é João e Maria Deus, né? Todos, vós sois deuses. Ou seja, Deus sendo perfeito, ele não cria nada imperfeito, né? Para nossa vocabulário limitado, criamos simples ignorante, mas nos deixou em estado latente todas as nossas potencialidades para que brilharmos a nossa luz. Brilhem a vossa luz, seja o sal da terra, ou seja o saltar, ele faz a diferença. Faça a diferença no meio que você está, no seu emprego, na sua família, onde você está. Brilhe vossa luz, faça a diferença. Ele nos disse tudo que nós precisávamos para encontrar a paz, para encontrar a felicidade, para criarmos o reino de Deus dentro do nosso coração. E o alto não abandona seus filhos jamais. Jamais. Está sempre olhando por nós. Neste momento de transição, na separação do joio e do trigo, né? Nossa postura aqui na terra vai determinar o nosso próximo domicílio espiritual. Assim nos fala Emmanuel, né? Qual vai ser o nosso próximo domicílio espiritual? De acordo com a nossa postura, com a nossa conduta na vida, que é livre, livre-arbítrio. Faço ou não faço? Brilho minha luz ou deixo para depois? Vai ficar difícil. Então esse momento, e Jesus ele dá um monte de oportunidade para ele. Não é uma vida, né? Não é uma vida. 70 anos, 100 anos, não é. São várias, você errou, você tem uma outra chance, você vai... Só que tem um limite. Estamos chegando, ó. Agora vai ter a separação do joio do trigo, né? Então ele dá um monte de oportunidade, como aconteceu lá em Capela. Lembra de Capela? Capela foi evoluindo, 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 e tinha um grupo que ainda estava atrapalhando aqueles espíritos altamente evoluídos. Jesus, ele sempre aproveita o erro, o mal, para fazer uma coisa boa. Sempre. Então ele pegou aqueles espíritos altamente evoluídos, em inteligência, né? Vamos lá para um planeta, está começando, o planeta primitivo, que são os faraós, que construíram as pirâmides, fizeram um monte de coisa, ajudar a marcha desse povo primitivo. Fala que muitos fizeram a sua missão e voltaram para a sua pátria de origem. Outros, em agradecimento, estão aqui até hoje, dando força para que nós levantamos, né? O alto está mandando de outros planetas, outras galáxias, povos, Aldebaran e Orion, né? Pessoas que nunca encarnaram aqui no planeta, eles fazem estágio, eles ficam vendo aqui, moldando o seu perispírito para reencarnar. Então vai chegar um momento que vai nascer muita gente, não vai ser 10, 20, vai ser muito, em todos os lugares. Pense comigo, se Deus quisesse, ele podia mudar tudo isso daqui em uma geração. Acabou.
ninguém mais reencarna aqui. Agora só vai nascer espírito altamente evoluído. Uma geração tá maravilhosa. Mas olha quanta oportunidade que ele nos dá de crescimento. Porque a doutrina ela fala que todo verme vai virar anjo. Coisa maravilhosa, né? O evangelho é luz pura. É um negócio, dá um otimismo, uma alegria quando você lê Sermão do Monte. Sermão do Monte, coisa maravilhosa. Mateus capítulo 5, né? Nossa, maravilhoso. Capítulo 5 todo de Mateus. O Sermão do Monte, que coisa maravilhosa. E ele começa, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Primeira coisa, para amar tem que ser humilde. Por isso que Jesus, no sermão do cenáculo, antes de partir, ele pega uma bacia de água, lava o pé de todos os apóstolos. Chegou a vez do Pedro, não, o que é isso? Você vai lavar meu pé? Se eu não lavar, você não tem relação comigo. Pedro fala, lava até a cabeça, então, né? Mostrando o seguinte, que a humildade é preciso. Ele fala assim, vós me chamais de Senhor e Mestre, compreendei o que eu fiz, assim vós tem que fazer uns aos outros, ensinando a humildade. Ame assim como os amei. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós amamos, todos nós aqui estamos aqui, amamos Jesus. Qual é a nossa função então? Seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não tem preconceito, não tem intolerância. Você aceita o seu irmão. Quando você enxerga uma deficiência, Jesus ele colocava o dedo na ferida. Você está nessa situação por causa disso, joga as coisas na cara, não. Jesus ele levantava, vai e não peques mais, ou seja, vais e não erres mais. Muda de postura. Jesus ele acredita na gente o tempo todo ele acredita na gente. Agora nós precisamos também acreditar na gente. Acreditar e ser fiéis trabalhadores, porque nós somos herdeiros do Cristo. Não? Pai, somos herdeiros do Pai, herdeiros de Deus. Tem coisa melhor que essa? Herdeiros do Pai? Mas nós precisamos fazer por onde? Despertar essa luz que nós carregamos no íntimo. Brilhar a nossa luz, fazer a nossa parte. Isso é a postura que Jesus espera de nós. Que nós possamos trabalhar intensamente pelo serviço do Cristo. E nós temos, aqui não vai ser um jardim de delícias, quantas saias justas que a gente tem que engolir, quanto sapo, né? Mas aí, como eu falei, aí que vai vir. Ó, as pessoas falam assim, puxa vida, eu tenho dificuldade em algum setor, orgulho, qualquer coisa. Eu tenho, puxa vida, e só me aparece isso daí na minha frente. É isso mesmo. Enquanto você não aprender aquela lição, aquilo vai te acontecendo até você aprender, até você vencer. Porque se você venceu aquilo, você não cai mais. Né? Que nem aquela analogia boba, né? Que ele é ruim em matemática, só dirá 2, 3. Vai ter que arrumar um professor particular para resolver o seu problema. Senão lá na frente... Não. Então, nós temos várias oportunidades. Jesus não abandona seus filhos menores, seus irmãos menores, jamais, jamais. Então, quando nós está naquela fase de desespero, de fraqueza, né? Faça uma oração, vigiai e orai. Coisa simples, de coração. Pai, eu não aguento mais. Eu estou em dor, eu estou sofrendo, me ajude, Pai. O auxílio vem na hora. Que não existe órfão na casa do Pai, mas nós precisamos dar o primeiro passo, ir de encontro a Jesus. Ele está esperando por nós o tempo todo, mas a maioria se esquece. Vai por um caminho pela porta larga, se quebra lá na frente tudo. Mas vai chegar uma hora que a dor vem, o anjo da dor, né? O anjo da dor vai te fazer você mudar, porque as leis de Deus são maravilhosas. Ela tem mecanismos de você crescer, não tem jeito. Como eu falei, todo verme vai virar anjo. Agora, quanto você vai ter que ralar? Quanto você vai ter que sofrer? Por isso, é de cada um. É de cada um. As escolhas que é feitas, o caminho que quer trilhar. Né? Então, Jesus está sempre conosco. Sempre, sempre. Eu não paro de falar, pessoal. Se vocês quiserem falar, eu quero perguntar alguma coisa. Se eu souber, eu posso ajudar, fique à vontade. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Eu tô dentro do tempo? Tá beleza aí? Tá bom. Tá? Mais 15. Mais 15.
Alguma pergunta? Ninguém quer falar nada? Ok. Então, essa é a nossa postura nesse momento de transição. Vai chegar um tempo que nossa convivência vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Não vai ter inimigos. Nós vamos conviver entre nós como irmão, uma felicidade, como acontece nos mundos felizes. Por que nós não estamos lá? Porque a gente estivesse lá, a gente estava atrapalhando o sossego dos bons. Pela nossa deseducação, estávamos atrapalhando. Então nós estamos aonde? Num hospital do planeta, um hospital, um grande presídio, isso fala nos evangelhos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é um grande hospital. O hospital estão ok? Doentes. Todos nós, sem exceções, somos doentes do espírito. E nós estamos aqui para nossa recuperação, para nossa reabilitação. E como eu vou me reabilitar? Como eu vou recuperar? Tendo outra postura, outro direcionamento na minha vida. E eu faço as mudanças. Só eu, quando eu quero. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A gente quer mudar. Um monte de gente. Marido, esposa, filho, ninguém. Quando a pessoa acha, opa, agora eu entendi. Agora eu não quero mais isso para mim. Vai ser diferente. Ela pega e muda. Quando ela compreende. Quando a gente aumenta a nossa maturidade espiritual, a gente tem condição de seguir melhor caminho, não cair. Quando a nossa imaturidade espiritual é muito pequena, a nossa chance de erro é muito grande, a gente está toda hora caindo. Né? Mas Jesus, Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Sempre. Então nós escolhemos, à medida que nós nos elevamos, aumentamos a nossa maturidade espiritual, escolhemos o melhor caminho. Por isso que Jesus fala, dai mais importância para as coisas espirituais do que as materiais. Não é virar as costas para as coisas materiais, estamos aqui para isso. Tudo essa postura, nossa vida, saias justas, nós estamos um monte de coisa para seguir nossa vida. Mas nunca dê mais importância para o material do que o espiritual, porque o espiritual é eterno, como Jesus falou, né? Cria o seu tesouro aonde o ladrão não rouba, a traça não rói, né? A ferrugem não destrói, e não nas coisas perecíveis, porque a vida tem a lei da impermanência. Nada a gente leva, nada. Hoje a gente tem o apoio da família, amanhã não sei. Hoje eu tenho um emprego, amanhã não sei. Tudo passa e a gente precisa ter o desapego que Jesus teve quando ele fala, Maria, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Que desapego, que amor, né? Um ia cuidar do outro. Então nós precisamos aprender a desprender das coisas, não tornar escravo, e sim brilhar nossa luz, fazer aquilo, o nosso tesouro aqui dentro, brilhar, criar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Isso que precisamos, né? Mas nós, como amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós só vamos chegar ao Pai através do próximo. O próximo é a ponte que nos liga a Deus. O crescimento, a luz é individual. Todo mundo, a sua evolução é individual, mas você só vai subir com relação ao próximo, com a convivência que nós precisamos ter com o nosso próximo. Pô, vai ser, como eu falei, né, nós vamos chegar um dia que vai ser uma maravilha, convivência maravilhosa. Não vai ter um querendo deixar o outro em situação constrangedora, embaraçosa. O mais forte, ele ajuda o mais fraco. Ó Jesus, né? Podia ficar nos seus lugares maravilhosos onde estava. Por isso que Jesus falava, antes da terra ser criada, eu já era. Eu já era Jesus. O tamanho evolutivo de Jesus é uma coisa muito grande. Ele ajudou a construir o planeta. Você vê isso a caminho da luz, né? Que uma porção do Sol foi retirada. Leia o Caminho da Luz, ele mostra toda a evolução do planeta, o surgimento dos povos, né, os árias, e todos aqueles povos que vieram de Capela, né, no Egito, na Índia. Uma coisa maravilhosa, tá tudo certinho lá, tudo é planejado, não tem acaso. Jesus não pega uma bola, um globo lá e fala, opa, esse daqui vai nascer na Europa, esse daqui vai nascer na África, esse daqui vai nascer na... Isso não existe. Nós criamos ligações. E ele fala, né?
que as nossas ligações, aqueles espíritos, as nossas famílias lá de trás, é as mesmas hoje, todos mudam de título, pai, mãe, irmão, filho, mas é aquele mesmo grupo familiar. Às vezes, o alto permite que um espírito diferente nasça naquela família, para aquela família evoluída ajudar aquele espírito evoluir. Às vezes é o contrário, às vezes é uma família completamente perturbada, nasce um espírito com uma luz muito grande para ajudar a levantar aquela família. Ou seja, o alto, ele nos coloca na posição que estamos hoje, na melhor posição para a nossa evolução. Então ninguém nasceu no lugar errado, não. Você nasceu no lugar onde, naquele meio, é o melhor para a sua evolução, onde você vai... Porque o alto, ele só ajuda. Ele faz todos os mecanismos, os arranjos possíveis para você crescer, para você brilhar. E a gente só fazer a nossa parte, e essa a gente não faz ainda. A gente deixa passar as oportunidades e não muda. Mas é lógico, como eu falei antes, né? A nossa imaturidade lá atrás era muito alta, era muito imaturo. Então a gente acreditava na porta larga, do ter, dos títulos, e um monte de coisa, e o outro, se precisasse tirar do caminho, a gente tirava. Né? Era fácil. Como eu já falei no início, né? Nós hoje estamos muito melhor, nós já passamos por todos os continentes, todas as classes sociais. E olha a história da humanidade, quantas guerras, quantas escravidões, quantas mentiras, quanto tudo, quanta violência. Nós passamos por tudo isso daí. Então antigamente, lá atrás, era fácil a gente matar, roubar, fazer um monte de coisas erradas, era fácil. À medida que pela dor, pelo sofrimento, nós fomos aprendendo o que valia a pena. Aí nós vamos compreendendo, nós vamos se aproximando mais de Jesus. Porque à medida que nós compreendemos os ensinamentos de Jesus, mais próximos da felicidade nós nos encontramos. E quanto mais longe os ensinamentos de Jesus, mais longe da felicidade, mais dor, mais violência. Que às vezes naquele momento a gente acha até bom. Que naquela época tem espírito que adora a violência. Ele está num estágio, por isso que os outros... Vai chegar esse momento de transição, vai para planetas, mundos mais primitivos, que está de acordo com a sua vida. Ele gosta daquilo, ele gosta ele gosta de violência, então ele vai viver com os violentos, com aqueles que gostam. Porque tá aí, como era na época de Jesus, os cristãos entravam na arena para ser destruído, antes tinha lutas de gladiadora, tinha que matar, né? Não tinha graça. Quando ia matar, agora, que nem está de futebol hoje, gritava, matou, era uma alegria ver morte, ver dor. Olha como a gente era imaturo. E Jesus, ele veio trazer todo o ensinamento, nos perdoou e continua conosco até hoje. Até hoje. Nós não estamos desamparados em momento algum. Nunca creiam nisso. Nós que nos afastamos pela nossa própria vontade daquilo que nós gostamos, né? Então, muito importante, né, pessoal, na hora de dormir, a nossa oração, fazer essa ligação com o nosso mentor, com aquele que cuida, não importa o nome, anjo da guarda, mentor, não importa, não, é uma nomenclatura. Tem uma pessoa que nos acompanha. Quem precisa descansar é o corpo. O espírito não descansa. O corpo precisa descansar, né? Então o espírito, ele vai, nesse momento de tá semi-liberto, porque só liberto quando vem a morte, né? Se desprende. Então está semi-liberto. Então cada um vai para os lugares que lhe convém, que gosta. Uns vão para um lugarzinho bem alegre, né? Eu gosto disso. Outros vai trabalhar ajudando na caridade. Ou seja, como falam hoje, né? Tem aquele ditado, né? Fala com quem andas que eu falo o que é. Fala quem é que eu falo com quem anda. É normal, a sintonia do alto é a mesma coisa. Quem vai se aproximar de nós? Depende da nossa sintonia, daquilo que nós façamos no nosso dia a dia. Se você está aqui na corrente de orações, você faz a caridade, qual vai ser suas companhias? Aqueles que dão, puxa, esse daqui, eu vou estar sempre com ele, eu vou estar dando força. Ele fala, esse eu gosto, não é crítica, porque cada um, não estou criticando, não. Se a pessoa gosta de jogar, e por aí fora, qualquer outros vícios, né? Então, quais as pessoas que acompanham ele? Aqueles espíritos que também gostavam. Opa, esse dedo é meu, ele gosta de jogar, ele gosta de beber, eu tô junto com ele. Sintonia, eu não estou falando de aqueles que obsediam por vingança de outras vidas, que você fez um negócio lá atrás, meu, você vai ver quando você chegar desse lado, depois eu vou te descobrir, e Deus permite
Né? Algumas pessoas falam assim, não, isso não existe. Como Deus vai permitir um negócio desse? Ah, e os assassinatos que tem aqui? Quando uma pessoa vai matar outra, a bala para no meio do caminho, ó, não pode. Não existe. Você é livre, até para matar. Mas as consequências que vai ter, vai ficar aquela história, né? Se aquele que atira, que vai matar alguém, se soubesse o que ele ia passar, ele trocava de lugar com a vítima. Né? Então, imaturidade, porque hoje ainda muitas pessoas, às vezes elas até roubam, às vezes até tiram a vida de uma pessoa, porque ela se julga, ela está tão ignorante, que ela acha que ela vai ser mais feliz com isso. Né? E Jesus, naquela maturidade fora de série, ele compreendia tudo, ele não julgava ninguém. Eu lembro sempre a mulher adúltera, né? Só a mulher adúltera. Né? Ela era a lei da época, aqui no islamismo, aqueles países daquela região já tem a lei, né? Então a mulher era pega em adultério, ela ia ser, era a lei, apedrejar. Só que os caras gostariam de fazer pegadinha com Jesus. Ó, esse cara fala que é muito bom. Vamos antes de fazer o que a lei determina, vamos perguntar para ele. Aí chegava em Jesus, ó, a lei está aqui, ó, manda apedrejar a mulher. Você, o que você diz? Eu escrevi na área tranquilo, não fala nem sim nem não. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com a autoridade de Jesus, né? Todo mundo, quando viu aquilo lá, largaram a pedra e foram embora. Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém, Senhor. Eu também não te acuso. Vais, não peques mais e não erre mais. Eu costumo falar, se fosse qualquer um de nós que estivesse lá, tivesse essa mesma ideia, falar aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. A mulher ia ser apedrejada e aquele que falou também. Porque a autoridade de Jesus, uma coisa, Jesus fala a verdade. Quando ele fala a verdade, ele tremia. Aquele que não tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Ah, eu? A autoridade de Jesus, as pessoas não conseguiam olhar, encarar. No livro, há 2000 anos, né, fala que porque o Pilatos, eu estou falando um monte de coisa, né? O Pilatos, ele não queria, ele achava que era uma injustiça crucificar Jesus. Ele sabia que os judeus eram aquele povinho que ficava, aquelas trincas, né? Queria crucificar Jesus. Ele tinha uma ideia. Aí falou, vamos tentar uma ideia. O que a gente pode fazer? Daí veio um soldado, já sei, vamos chicotear Jesus, vamos bater nele, aí o povo se acalma, a gente não precisa crucificar ele. Isso está, acho que no capítulo 9, há 2000 anos, né? E o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, era o senador Públio Lentulus, né? Um senador de Roma. Ele estava lá também, né? E ele já tinha encontrado com Jesus. De vez em quando ele sai lá do palácio, dá uma olhadinha assim, dá uma espiada aqui, e Jesus estava sendo chicoteado. Jesus levanta os olhos para ele, fixa, né? Aquele olhar. Públio já se atrapalha, ele volta, ele não consegue encarar Jesus, aquele amor, porque o seu corpo podia estar sofrendo, mas o amor dele, em momento algum, podia estar pegando fogo, pode estar acontecendo tudo em nossa volta, mas se nós conquistamos aquela paz que Jesus deixou, nós estamos em paz como Jesus. Aí voltou para trás, né? Aí você fala assim, o que a gente tem? Tá? Já sei. Vamos ler, ó, isso é problema nosso. Manda ele para Herodes. Ele é o rei dos judeus. Ele que decida. Levou para Herodes. Aí piorou mais a situação. Herodes ridicularizou, coloca uma coroa de espinho, né? Dá uma cana, como se fosse um cedro, e manda de volta para Pilatos. Pilatos não se livrou do problema. E agora, o que eu já sei. Tem aquela lei que determina que um condenado pode ser trocado por outro. Barrabás fez mal, ele invadia a aldeia, matava todo mundo, fazia barbaridades. É lógico, vão pedir a crucificação de Barrabás, pela surpresa, estava tudo muito esquematizado já, né? Crucifique, Jesus, livra Barrabás, não tem a jeito. Aí aquela frase que todo mundo conhece, Pilatos, lavo minhas mãos, mas também foi. Ele tinha autoridade para isso, se quisesse, como o Emmanuel fala, eu dispersaria o povo a pata de cavalo, ele podia fazer isso. Mas Pilatos foi fraco, né? Deixou para lá. Então, crucifique, tentei fazer o que eu pude, mas não tentou. Então, Jesus está sempre conosco, dando milhares de ensinamentos para que nós possamos ter uma conduta melhor. Então é só ver o que Jesus ensinou, ler seu evangelho. Olha quanto que eu falei de Jesus. É que é tão bom falar de Jesus, eu não canso. A gente fala 3 horas falando de Jesus, a gente fica aqui.
Jesus é o nosso... Um minuto. Ó, então, para acabar, então Jesus é o nosso mestre, é o caminho, a verdade e a vida. Só através de Jesus chegaremos ao Pai, né? E ele está aqui como governador planetário. Se ele está de governador planetário, não tenha medo. As luzes vai vencer a treva. Tem pessoas desesperadas que acham que vai ser o contrário. A gente nunca pode. Por isso que Jesus falou o seguinte, para completar: por causa da iniquidade do mundo, os corações de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos perseverar, sermos fiéis soldados de Jesus e lutar muito pela vitória do bem. E essa vitória se fará quando a gente brilhar, acender a luz que existe em nós. Paz do Cristo.